Boa noite a todos, meus amigos. Espero que estejam todos bem. É com muita alegria, muita gratidão que estou novamente aqui esta noite para fazer o Evangelho no lar. E hoje nós vamos estudar o livro Religião dos Espíritos. É a lição 89, Simpatia. E vamos ver o que Kardec nos fala, que essa lição ela é baseada na reunião pública de 14/12/59 da questão 931. Boa noite, André. Então, a lição 931 pergunta: por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas do que as felizes? Boa noite, Karina. Nenhuma classe é perfeitamente feliz, pois aquilo que se acredita ser a felicidade frequentemente esconde grandes aflições. Boa noite, Darcy. O sofrimento está em toda parte. Entretanto, para responder à sua pergunta, direi: as classes sofredoras são mais numerosas porque a terra é um lugar de expiação. Quando o homem a tiver transformado em morada do bem e dos bons espíritos, ele deixará de ser infeliz e a terra será para ele um paraíso. Boa noite, Elisa. Então a gente vê que tudo que nos acontece ainda está muito determinado pelo nível de planeta que nós estamos habitando, né? Boa noite, Jair. Vamos ler então o trecho Simpatia. Compadece-te de quem se aproxima. Não te encarceres nas aparências. Há risadas que disfarçam soluços. Boa noite, Dani. Muita veste custosa esconde feridas. O legislador, que te parece feliz, muita vez gemerá em desespero silencioso. O administrador, que passa indiferente, carrega na cabeça tão esfogueantes problemas que deixou de saudar-te. O expositor de ensinamentos sublimes, que te afigura a cavaleiro das vicissitudes humanas, caminhará, talvez, cada dia atormentado de tentações. É que todos nós estamos sujeitos, né? Independente. O título que respira sob o apreço público pela elevação cultural e profissional a que se guindou em muitas ocasiões, transporta consigo amargas experiências. O comerciante que supões regalado na mesa opípara guarda provavelmente o estômago ulceroso com extrema dificuldade para comer. Opípara é abundante, né? É uma mesa farta. Uma mesa com muitos alimentos. Então, você imagina uma pessoa que tem muitos alimentos e, às vezes, com as aflições, não conseguem comer. O artista que presumes campeão do prazer, porque trabalha sorrindo, quase sempre carrega no coração um vaso de lágrimas. A mulher que julgas vaidosa, porque ainda adorna, em muitas circunstâncias, chora por dentro crucificada no martírio doméstico. A pessoa que acreditas insensata por revelar-se autoritária ou pretensiosa, na maioria das vezes, é simples caso de obsessão. A sociedade é um filtro gigantesco do espiritismo. Olha que frase para a gente pensar. A sociedade é um filtro gigantesco do espiritismo. Quer dizer, é a nossa escola. Cada consciência permanece no crivo que lhe é necessário. Atende à fome do corpo, mas não desprezes a fome da alma. Alivia aqueles que trazem chagas ocultas. Toda criatura pede auxílio e entendimento. E ninguém há que não seja digno de socorro e compreensão. Cede assim aos outros a simpatia que advogas em favor de si mesmo.
Todos sabemos que a Terra é ainda estação de lutas expiatórias, mas será de futuro o domicílio do eterno bem. Contudo, sejamos certos de que bem de toda começa sempre no esforço construtivo de cada um. Então, como o próprio título nos fala, né, que a gente deve tratar todos que a gente encontra, que cruzam o nosso caminho, com simpatia. Não importa se são conhecidos ou não, né? E sem julgar, principalmente sem julgar pelas aparências, porque cada um de nós é um ser único. E cada um de nós a gente pode dizer que somos uma caixinha de surpresa, que nós temos carregamos, né, a nossa bagagem de experiências reencarnatórias, as nossas experiências em sociedade, as nossas experiências em família. Então, cada um de nós é que sabe a dor que se encontra dentro de si, né? A dor que tem. Então, por que às vezes a gente julga a pessoa pela aparência, ou porque a pessoa não demonstra simpatia, ou porque a pessoa tem uma cara feia, ou ela é sisuda? Mas vocês imaginam, no começo de um dia, você encontra um vizinho e dá um bom dia com um sorriso. Bom dia, né? Olha a diferença que faz. De repente, esse vizinho podia estar até tendo um começo de manhã ruim, mas às vezes com um sorriso, com um bom dia dado de coração, muda totalmente o dia dessa pessoa. E às vezes o jeito, né, que ela imaginava que ia passar o dia. Então, é importante a gente se ater a isso. E aqui dá alguns exemplos, né? Que tem pessoas que às vezes têm a mesa farta e às vezes têm problemas de saúde e não conseguem comer. Às vezes a mulher, que a gente pode julgar, que se arruma demais, se emperequeta demais. Todo mundo gosta de se arrumar, Boa noite, Bela. De estar bem consigo mesma, né? Porque a gente tem que ter autoestima, então a gente se arruma para nós mesmos. Claro que todo exagero é notado, mas às vezes aquele exagero que aquela pessoa tem, às vezes está mostrando uma dor mais profunda dela, uma insegurança que ela carrega. Então, a gente não pode julgar pelas aparências. E às vezes às vezes eu não conheço, mas às vezes mesmo a gente conhecendo a pessoa, a gente não sabe realmente o que vai dentro do íntimo daquele ser, né? E Jesus fala que a gente tem que tratar o outro com a mesma simpatia, com a mesma empatia que a gente deve querer ser tratado, né? Que todo mundo gosta de ser tratado com simpatia, todo mundo gosta de ser tratado bem, né, com alegria. E é assim que a gente deve agir com as outras pessoas, né? E a gente sabe também que cada pessoa está, Boa noite, Jojo. Apesar de estar, às vezes, em situações de sofrimento, em situações difíceis, se encontra aonde realmente ela tem que estar. Né? Nós não vimos na família errada, nós não vimos nos amigos errados, nós estamos realmente no lugar onde a gente tem que estar. Então, a gente tem que ter um pouquinho de discernimento e resignação para compreender isso, né? Principalmente nós espíritas, que temos mais conhecimento, né? E aí, a gente também tem que pensar que às vezes nós carregamos sentimentos e pensamentos que às vezes necessitam que outras pessoas tenham mais compreensão, né? E mais louvor com a gente mesmo. E a gente não sabe também em quanto tempo, né, que a nossa vida terrena se baseia. Então, a gente sabe que a gente nasce, que a gente vem aqui cumprir uma missão, né?
Outros nem acreditam nisso, outros acham que a gente vem aqui só para ser feliz materialmente. Com certeza o sofrimento deles será pior, né? Mas a gente sabe que nós temos uma missão a cumprir, que muitas vezes não conseguimos, porque as dificuldades são muitas, mas a gente não pode desistir. Nós temos que tentar, pelo menos tentar sempre. Desistir nunca. E lembrar o seguinte, que um dia nós vamos entender realmente o que é a verdadeira felicidade, porque a felicidade é um estado de espírito, não é a felicidade material, porque a felicidade material é momentânea, né? Às vezes você acha que vai ser feliz se você conseguir trocar de carro. Daí você consegue trocar de carro, boa noite, Aparecida. Consegue trocar de carro, mas daí mais para frente você vai ver que aquilo não é o suficiente. Você está precisando trocar a tua geladeira, ou você precisa de uma casa maior, e assim vai. E nunca a gente está satisfeito, porque a felicidade material não nos preenche. A gente esquece que nós somos feitos de corpo e alma. E o nosso espírito só é preenchido realmente com valores, com amor verdadeiro, com sentimentos puros. E só assim que a gente vai conseguir realmente encontrar a felicidade. Mas neste momento não é possível, mas nós caminhamos para isso, né? Porque se Deus quiser, o nosso planeta vai se transformar. E nós precisamos estar prontos para acompanhar essa transformação, né? E agora nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6, o Cristo Consolador. É advento do Espírito da Verdade, os itens do 5 ao 8. O item 5, Espírito da Verdade, Paris, 1860. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora, a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade. E disse Jesus, vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino do meu Pai, perdendo-se nas ásperas vereadas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-nos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos seguindo a carne, porque a morte não existe para o espírito, né? Sejais socorridos e que não mais a vós, profetas e dos apóstolos, mas a vós dos que se foram. Faça-se ouvir para vos gritar. Crede e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, nos afastais a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento, instruí-vos. Eis o segundo.
Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizam são de origem humana. E eis que, de além túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos chamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Então, Jesus, nesse trecho, ele fala: vinde a mim, todos os que sofrem, que serão acolhidos e serão consolados, né? Mas a gente, muitas vezes, se desvia do caminho do bem e se afasta, a gente acaba se afastando de Jesus, porque Jesus está sempre ao nosso lado. Mas a gente tem que senti-lo, a gente tem que vê-lo, a gente tem que encontrá-lo. E de que forma? Seguindo os seus ensinamentos, né? Então, quando a gente se afasta dele, a gente muitas vezes pede socorro e não sente que está sendo socorrido. Mas ele está nos socorrendo. Mas nós precisamos enxergar. O item 6. Espírito da Verdade. Venho ensinar, Paris de 1861. Venho ensinar e consolar aos pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sucro, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno para os vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Então, Jesus está falando aqui o seguinte, que nós, com o nosso trabalho terreno, a gente alimenta o nosso corpo, mas nós precisamos do estudo evangélico para alimentar a nossa alma, para a gente compreender, ter a compreensão de tudo que nós passamos, né? E o porquê nós passamos. Isso só os ensinamentos de Jesus são capazes de nos dar. Nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as nossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina: bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou, fracos, para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para serdes os artilheiros da vossa imortalidade. Então, aqui ele está falando o seguinte, que Jesus está pedindo para que nós pratiquemos a caridade, né? Ajudando uns aos outros, porque nós precisamos de auxílio e outros também precisam. Então, tem que ser uma ajuda mútua. E a prática da verdadeira caridade é que nos aproxima mais ainda do Mestre, né? E ele está falando que nós somos criados, que Deus nos criou simples, ignorantes, né?
e brutos, para que nós mesmos, com os nossos esforços, conseguimos moldar a nossa argila, né? Moldar o nosso espírito, como se a gente fosse uma pedra bruta, né? Como assim é feito com as joias, né? Até se virar um diamante, ele é uma pedra, ele é uma pedra bruta. Mas quando ele é lapidado, ele se torna aquela pedra linda, maravilhosa, né? Preciosa. É assim que Jesus fala que nós temos que fazer. Com os nossos esforços, nós vamos conseguir isso. O item 7. Espírito da Verdade, Bordeaux, 1861. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados. Boa noite, Vânia. E sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo, através do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei, amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará o seu Filho bem-amado para instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. Então a gente não pode esquecer que Jesus fala o seguinte, que todos nós somos sofredores, né? Uns mais, outros menos. E quando a gente aceita o sofrimento com resignação, sem revolta, sabendo que tem um porquê, que tudo tem um porquê, e lá na frente a gente vai ter uma compreensão melhor do que a gente passa. E ele fala o seguinte, toda vez que você me chamar, mas com a tua fé e com o teu coração de verdade, eu vou te responder. Então, muitas vezes a gente pede auxílio, mas da boca para fora. A gente tem que realmente exercitar a nossa verdadeira fé, porque Jesus, ele sempre nos ouve, ele está sempre próximo a nós, mas ele precisa ser ouvido. E a única forma para ele ser ouvido é para que a gente realmente exercite a nossa fé e peça com o coração, porque ele está aqui para nos consolar. E o 8º, Espírito da Verdade, de Havre, 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte. Ao lado de cada lágrima põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram, contudo, profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente
desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundo e abalado estiver o espírito. Então, o que Jesus fala nesse momento? Ele fala que o sofrimento faz parte do nosso planeta de provas e expiações, né? Mas, quando a gente tem abnegação, resignação e a gente procura praticar a caridade, a gente tem aquele sentimento de valor cumprido, né? Que você cumpriu a tua missão, que você fez alguma coisa em benefício de outrem. Isso dá um sentimento tão bom no nosso coração que você esquece às vezes daquela dor, você esquece às vezes daquele sofrimento, passa a ser menor, porque você parou por algum tempo para pensar na dor do outro, para pensar às vezes na necessidade do outro. Então, nesse momento, é quando Jesus se aproxima mais, porque ele quer isso. Ele, em todo o seu evangelho, ele nos mostrou através de exemplos, né, de atitudes, que a caridade é a salvação. E que através da caridade é que realmente nós conseguimos melhorar as nossas dores, melhorar os nossos sofrimentos e fazer da nossa vida muito mais feliz. E a gente pode ter certeza de uma coisa: um dia nosso planeta vai se transformar num planeta onde o bem vai imperar. E quando isso acontecer, nós vamos realmente encontrar a alegria verdadeira, o amor verdadeiro e a verdadeira felicidade. E agora, neste momento, quem quiser colocar um copo ou uma jarrinha com água para nós fazermos as nossas vibrações, vamos neste momento, então, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, aos mentores da tarefa, e vamos assim vibrando do fundo do nosso coração, em vibrações de amor e caridade, pelo nosso planeta Terra, para que a transformação ocorra menos dolorida, mas como deve ser. E que nós possamos estar preparados para acompanhar essa transformação. Vamos vibrando pelo todo o nosso país, para que realmente aconteça a justiça social. E por todos os países que se encontram em guerra, para que entendam que o caminho é a paz. Vamos vibrando por todos os doentes da alma e do espírito, por aqueles que se encontram num leito de hospital ou se encontram no cárcere de uma prisão, ou ainda no cárcere dos vícios, que consigam se libertar e voltar à razão. Vamos vibrando por todas as casas de repouso, pelos velhinhos que se encontram muitas vezes abandonados, sem voltar a ver seus familiares, e por todas as crianças que se encontram nos orfanatos, e também aos moradores que se encontram em situação de rua, para que Jesus possa confortar a todos. Vamos vibrando por todas as famílias e por todos os lares. Que a Mãe Maria possa abraçar a cada um, a cada família, e cobrir todas as famílias com seu manto de luz e de amor. E vamos vibrando, em especial pelo nosso lar, e pedindo a Jesus, em especial por nós mesmos. E que Jesus possa levar uma vibração de muito amor e de muita paz a todos os lugares que estiver necessitando. Que assim seja.
E obrigada, meus amigos, a todos que estão acompanhando, os que não puderam, que vão acompanhar depois. Que todos tenham uma semana abençoada e que possam ter a paz e o amor de Maria em cada lar, em cada família. E para encerrarmos, vamos fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque o seu poder e a glória para todos sempre. Que tenhamos todos uma semana maravilhosa, com muita paz e muita luz. Um beijo no coração de todos.